Glória a Deus. Saúde a todos aí com a paz do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando a sua vida. Você que é inscrito aqui no nosso canal, Pastor Léo Herdeiros com Cristo. Você que ainda não é inscrito, eu lhe convido a se inscrever aqui no nosso canal. Deixar aí seu joinha, compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Irmãos, vocês que já são inscritos no canal, que têm ouvido aí a mensagem, a palavra do Senhor, têm gostado, me ajude aí deixando o seu joinha. Compartilhe esse vídeo, é importante. Todas as vezes que vocês deixarem um joinha aí no vídeo e compartilhar, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e aí ele mesmo já divulga para mais pessoas. Essa palavra não é minha, é a palavra do Senhor. E creio que essa palavra vai alcançar muitas vidas, né? De fato, o Senhor tem falado aos corações de algumas pessoas, tem me dado testemunho a respeito da palavra a qual Deus tem me usado nesse canal. Então peço aos irmãos, em nome de Jesus, que deixe seu joinha aí, compartilhe esse vídeo. Vamos divulgar a palavra do Senhor. Amém? A palavra hoje aqui em Gênesis. Vamos falar de um homem que se tornou o nosso pai na fé, Abraão. Gênesis 22 diz: E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse o Senhor: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então, se levantando Abraão pela manhã de madrugada, e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com um jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-lo sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Aleluias. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque seu filho e deitou-o sobre o altar em cima da lenha, e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para o imolar. Irmãos, veja que tamanha fé Abraão teve aqui, né? Quando lemos a história de Abraão, percebemos que durante quase toda a sua vida, né, até os 100 anos, tudo que ele mais queria era ter um filho. Deus o tinha abençoado e o prosperado e o enriqueceu muitíssimo. E Abraão era um homem muito rico naquela época. Porém, as riquezas para ele não valiam nada comparado ao que ele queria. E tudo o que ele mais queria era um filho com Sara. E quando Deus lhe prometeu dar um filho, ele se alegrou. Quando Deus disse que o filho viria após 1 ano, depois de Abraão com 99 e Sara com 90, né? Ali a palavra diz que Deus disse que durante esse período de tempo ele teria esse filho. Depois que Isaque veio, eu estou resumindo para que vocês entendam. Depois que Isaque veio, né, Abraão o amou e o cuidou, né? Ali teve o tempo de Ismael, é outra mensagem. Mas quando Isaque já está crescido, que já pode acompanhar Abraão, né, nas suas
idas aos montes para oferecer os sacrifícios ao Senhor, para as orações. Creio que Isaac viu muito Abraão sacrificar, né, ali o cordeiro, né, as novilhas, aquilo que Deus mandava ele fazer. Creio que Isaac acompanhava e via tudo o que o Abraão fazia para Deus, né? E nesse dia, quando Deus pede a Abraão um filho, que lhe ofereça seu filho, Abraão não questiona, sendo que era a única coisa que ele mais queria era esse filho. Mas Abraão não questiona e simplesmente obedece o chamado de Deus, obedece o chamado, né, ali a determinação de Deus para que ele siga com esse propósito. Então ele pega o seu filho e 2 servos dele e vai de encontro àquilo que Deus mandou ele fazer. No caminho de 3 dias eles andam até chegar a esse Monte Moriá. E ali, quando ele vê o lugar onde Deus falara a ele em sonhos, né, em visão, ele pensa consigo, pensa consigo, será que estou fazendo a coisa certa? Eu quis tanto esse filho. O momento de homem, eu estou supondo com as minhas palavras, o momento de homem dele, será que eu estou fazendo a coisa certa? Eu quis tanto esse filho e agora eu vou ter que matá-lo, vou ter que sacrificá-lo. Mas quando se trata do chamado de Deus, da ordenança de Deus, Abraão pesa na balança e vê que quem é mais importante para ele é Deus do que Isaac. Entendendo isso, ele tem fé que Deus pode não só ressuscitar o filho dele, como fazer também o filho dele nascer de novo. Não sei qual fé no momento ali lhe veio ao pensamento, mas nós vemos que quando ele deixa os moços no pé do monte, os seus servos, e diz, olha, fiquem aqui que eu vou com o rapaz ali para adorar e depois tornaremos a vós. Se Abraão não tivesse fé que Deus poderia restaurar a vida do seu filho, trazê-lo de volta, ele não diria de tal forma. Se Deus tinha dito para ele que era para sacrificar. E quando Isaac pergunta para ele, pai, nós temos a lenha, temos o fogo, mas onde está o cordeiro? Abraão poderia ter dito, você, filho, eu vou te sacrificar. Não, ele disse, Deus proverá para si um cordeiro. Creio que Abraão até ali pensava que Deus pudesse mudar de ideia no meio do caminho e fazer ele voltar com seu filho. Mas ainda assim Deus quis continuar com o seu propósito com Abraão, para prová-lo. Irmãos, você já parou para pensar que na nossa caminhada com o Senhor, nós questionamos muito o que nos é ordenado fazer? Principalmente quando estamos na igreja. Aquilo que nos é determinado a fazer, questionamos. E nós só conseguimos fazer a coisa para Deus quando está nos agradando. Quando é algo que nos desagrada, não queremos fazer. Mas Deus mandou fazer. Por que é tão difícil ser cristão? Por que é tão difícil ser um servo fiel? Porque não é fácil, irmãos. A palavra do Senhor diz que é com dificuldade. O reino dos céus é tomado por esforço. Sem esforço, irmão, eu não posso alcançar o céu, você não pode. Muitos estão andando como se eu pudesse viver minha vida de qualquer maneira porque eu já sou salvo. Não, irmão. A salvação eu alcanço ela todo dia. Todos os dias eu tenho que ganhar a minha salvação. Muitos creem na predestinação. Eu acho que eu já falei em um desses vídeos atrás aí sobre a predestinação. Mas vou trazer outra mensagem falando sobre isso, quando Deus me der a oportunidade. Mas para que você entenda, quando nós temos um chamado de Deus e eu escolhi servi-lo, eu vim voluntário. Quando Deus falou para Abraão, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei e eu te abençoarei, Abraão poderia ter dito não e Deus não ia o amaldiçoar por isso. Não. Mas ele aceitou e quis e foi. Da mesma forma, quando eu aceitei Jesus, ninguém me obrigou a aceitá-lo. Eu fui voluntário.
E a palavra diz que hoje a minha vida está escondida com Cristo. E que quando Ele se manifestar, será manifesta também a minha vida. O que eu estou querendo dizer com isso, para que você entenda? É que não é mais os meus gostos, não é mais o meu querer, é o querer de Deus. Eu estou aqui nessa terra, você que hoje é um servo do Senhor, está aqui nessa terra a favor da obra de Cristo. Não é para os seus bel prazer. Não é para você viver como se, eu posso fazer o que eu quiser fazer na minha vida, que Deus me ama. Sim, Ele te ama, mas Ele é justo, Ele é santo. E Ele não pode voltar atrás com sua palavra. Que eu e você, nós não vamos ser salvos, não é pelas obras, é pela graça. Mas essa graça teve um alto preço. Jesus teve que derramar o seu sangue por mim e por você. Deus olhou para a humanidade e viu que não tinha mais jeito, que a humanidade estava perdida e que o diabo ia ceifar toda a criação de Deus por causa do pecado. Mas Jesus veio à terra e disse: Pai, eu vou salvar a sua criação. Mas ele sabia que para salvar a criação ele tinha que se sacrificar como um cordeiro. E como um cordeiro ele foi ao matadouro e não abriu a boca, a palavra diz. E ali ele se entregou por mim e por você. Então você acha que Deus, vendo o sacrifício do seu Filho unigênito na cruz, vai querer que eu e você viva uma vida relaxada de qualquer maneira? Você acha que Deus vai aceitar vir dizer que é seu filho, que é seu servo, fazendo tudo de errado, com palavras torpes, com os brincadeiristas que desagradam a Deus, sabe? Roubando, fingindo ser crente não sendo, matando, mentindo, adulterando? Arrepende-te. Arrepende-te, porque é chegado o reino de Deus. As portas dos céus estão se abrindo. Jesus está voltando. Talvez você diga, mas eu já ouço falar desde quando era pequeno que Jesus está voltando, mas ele já voltou para muita gente, irmãos. Quantas pessoas você não conhece que nessa semana, talvez nesse mês ou nesse ano, faleceram? Jesus voltou para ele, irmão. E como estava a vida dele com Jesus? Eu não sei, você não sabe. Mas eu sei como está a minha vida. Você sabe como está a sua vida com Jesus? Ah, pastor, então você está dizendo que o senhor é melhor que eu? Não, pelo contrário. Eu sou um pecador, miserável, pobre, cego e nu. E eu de mim mesmo eu nada poderia fazer. Mas sou feliz porque a graça de Jesus me alcançou. E me deu a oportunidade de melhorar de vida, de me tornar uma pessoa melhor. E por isso hoje eu busco a salvação em Cristo. Eu hoje busco entender o que Abraão entendeu. Então Abraão, quando entendeu que Deus era o seu melhor, era o que ele poderia ter de melhor na vida, era Deus, é Deus, e então ele não pensou mais naquilo. E voltou à consciência. Que enquanto ele estava achando que, será que eu faço, será que eu não faço, será que é certo? Na humana, na carne, quando veio a tentação do inimigo, que com certeza veio na mente dele essas palavras para ele pensar, refletir, ele viu que não vinha de Deus aqueles pensamentos. E preferiu obedecer a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor diz que nós podemos irar, mas não podemos pecar. A tentação vem. Eu e você somos falhos. Temos nossas limitações, mas Deus conhece todas elas. E Deus não ia colocar um fardo na minha ou na sua vida que nós não pudéssemos carregar. Então não se faça de coitadinho. Não fique achando, mas Deus não me ouve, Deus não me vê. E talvez, eu vou fazer isso, aquilo que talvez Deus vai me ver e vai me responder. Não, irmãos. Deus não está ao nosso serviço, nós é quem estamos a serviço de Deus. E Abraão então segue o seu caminho ali, crendo que Deus pode trazer de volta o seu filho. Por que você não consegue crer que Deus pode trazer de volta a sua família, sua esposa, o seu esposo, tirar os seus filhos da droga,
tirar o seu filho da prostituição, do tráfico, tirar esse seu parente da cama, do leito, da enfermidade. Creia que Deus pode transformar a sua vida, a sua história, mas você precisa dar o seu tudo para Ele. E hoje Deus não está pedindo que você ofereça o seu filho em sacrifício, que Deus está pedindo que você ofereça a sua esposa. Não é a oferta de 100, de 200, de 500, de 1000 que você vai alcançar isso. Não, é um coração quebrantado. Ele só quer que o seu coração esteja quebrantado para o aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. Muitos estão enganando o povo de Deus aí, falando que para alcançar o Espírito Santo você tem que pagar tanto. Para ganhar isso tem que pagar aquilo. Irmãos, o reino dos céus é de graça. Hoje é de graça. Acorda, tu que dorme. O reino dos céus hoje é de graça para você e para mim. Ele nos prometeu. Eu não preciso fazer mais nada a não ser adorá-lo, aceitá-lo como meu Senhor e Salvador e procurar viver uma novidade de vida. Não estou dizendo que você tem que ser careta, não. Sabe? Onde muitos querem induzir que uma roupa assim, a roupa assada, tal, é que vai salvar. Não. Examine-se, pois o homem é a si mesmo. Quando a palavra fala isso, irmãos, eu tenho que me examinar. Peraí, mas será que eu vestindo essa blusa aqui, essa calça, vai estar agradando a Deus? Como vai ser o olhar das pessoas para mim? Eu não posso ser uma pedra de tropeço. Porque se eu fizer qualquer um desses tropeçar, Deus vai cobrar de mim. Mas se eu visto uma roupa que para mim está comportada e está decente, mas está bonita, então eu tenho que ficar bem, porque eu visto para o Senhor. Mas eu não posso, irmãos, fingir ser uma coisa e ser outra. Eu não posso querer mostrar que vou para a glória, quando na verdade as minhas obras me levam para o inferno. Também não posso querer ser aquele que só quer chegar para Deus quando o problema já chegou na minha casa. Não. A palavra aqui fala que, se você voltar antes aqui do Gênesis 22, que Abraão estava bem. Ali ele estava bem. Mas Deus provou ele. Quis prová-lo. Para ver se de fato o coração de Abraão estava em Deus e não no seu filho. Mas muitos estão assim hoje. Pede para Deus um filho, Deus abençoa, depois que ganha um filho, esquece de Deus. Pede para Deus um marido, Deus abençoa, depois que tem um marido, esquece de ir para a igreja. Pede para Deus um emprego, depois que Deus abençoa com o emprego, não quer mais ir para a igreja. Irmãos, a palavra do Senhor não é brincadeira. Mas tem muitos brincando com a palavra de Deus. Tem muitos usando o evangelho para fazer farra. Outros zombando da palavra. Mas a palavra diz que aquele que é santo continue se santificando. Aquele que é imundo que continue sendo imundo. Aquele que é sujo que continue se sujando. Aquele que é mentiroso que continue mentindo. Por quê? Porque o dia virá em que o rei vai voltar para buscar a sua igreja. E quando o rei voltar, ele vai requerer de cada um de nós o nosso trabalho aqui na terra. O Senhor acabou de falar que não é pelas obras. Sim, não é pelas obras, é uma questão de fé. Paulo diz que se com o teu coração tu crê que Deus o Pai ressuscitou o Senhor Jesus de entre os mortos e com os teus lábios confessar que Ele é o teu Senhor e Salvador, tu serás salvo. Esse é um dos primeiros passos. Mas Jesus também disse, aquele que crê em mim e for batizado será salvo. Porém, o que não crê já está condenado. O que quer dizer, irmãos? Porque Jesus, na primeira estrofe, ele fala, aquele que crê em mim e for batizado será salvo. Porém, o que não crê já está condenado. Porque quando eu falo, eu creio em Jesus, para me mostrar que eu creio, simbolicamente eu tenho que descer as águas e matar a velha criatura. Dando o exemplo do que Jesus fez. Ele não precisava ter se batizado, mas ele se batizou. Para que ficasse o exemplo para mim e para você,
matar a criatura e servisse esse batismo como testemunha, um testemunho diante de todos que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. E depois o crer. Por isso que ele diz, aquele que crê em mim e for batizado será salvo, porém o que não crer já está condenado. Porque não adianta eu descer as águas. Se eu só me batizar, mas eu não creio, eu não procuro andar com Jesus, então eu serei condenado como os outros, como os demais. Porque é um laço, é uma aliança que eu fiz com o Senhor. Eu desci as águas e eu aceitei publicamente, todos viram. Então, quando eu aceitei como meu Senhor e Salvador, eu estou dizendo, Senhor, eu sou consciente do que eu vou fazer. Eu sou consciente de que a minha vida não pertence a mim, sim ao Senhor. Eu sou consciente que esse corpo aqui é o templo do teu Espírito. Então, se eu, depois que saio daqui, da presença dos irmãos, começo a viver uma vida dissoluta, fazendo tudo que é de errado, mentindo, roubando, traindo, fazendo as brincadeiras que desagradam, machucando pessoas, ferindo pessoas, mentindo, poluindo o templo do Senhor, como posso eu chegar diante de Deus e dizer que sou salvo? Como posso eu requerer cobrar alguma coisa de Deus? Não posso, irmãos. Então Abraão, que não viu a salvação de Jesus, ele viu a Deus nas obras que Deus fez na vida dele. E viu os anjos que Deus enviou para falar com ele. E creio que um daqueles homens ali, aqueles anjos, quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, muitos deduzem que seja o próprio Jesus, que é o que esteve na fornalha de fogo, que esteve na cova com Daniel, lá dos leões, e que apareceu a Abraão. Creio que ali fosse o próprio Jesus. Senão o apóstolo, na palavra não teria falado que ninguém tinha visto ao Deus Pai, senão ao Deus Filho. Ninguém, nenhuma carne ainda tinha visto ao Deus Pai, nenhum homem tinha visto ao Deus Pai, senão ao Deus Filho unigênito. Pois só vamos poder ver Deus quando estivermos no céu. Só vamos poder ver o Pai quando estivermos transformados em um corpo de glória. Porque quando Moisés pediu para ver Deus, ele disse, se tu me ver, tu serás fulminado. O homem não pode ver a face de Deus. Mas tu me verás pelas costas. E quando Deus passou, Moisés viu as costas de Deus. Deus se revelou para Moisés, mas não de frente. Você consegue entender isso, irmãos? Sabe, você fica se apegando a essas coisinhas aqui da terra. Isso vai passar. Talvez você que me ouve hoje, que já tem seus 40, parece que foi ontem que você tinha 16 anos, 18 anos. Era um menino, uma menina que não tinha tantos projetos, planos para a sua vida. Mas hoje passou assim. E talvez de todos esses planos e projetos que você tinha, você não conseguiu realizar nem 2 ou 3 desses aí. Falando muito ainda. A nossa vida aqui passa assim, ó, breve. Somos como a poeira. Como uma flor que nasce hoje, amanhã está murcha. É a nossa vida. Nós somos peregrinos. Nós não viemos aqui para ficar nessa terra. Ninguém fica eternamente aqui. Então aqueles que não acreditam que não haverá um juízo, estão enganados. Abram seus olhos para Jesus e veja que a verdade está aí. Hoje eu e você temos a oportunidade e a liberdade para fazer o que quiser fazer da minha vida. Eu tenho a escolha, eu posso fazer o que eu quiser fazer. Mas eu preferi escolher servir ao Senhor. Mas também ele diz que triste coisa é dizer que serve a Jesus e andar de qualquer maneira. Porque eu me considero pior do que aqueles que estão lá fora. Porque eu me privo de algumas coisas, mas faço outras. Então não vai adiantar nada, irmãos. É melhor que você não tivesse conhecido e viva a sua vida como você quiser viver e depois vá para o inferno. É dura essa palavra, mas é assim, claro. Viva do jeito que você quiser viver, curta tudo que você quiser curtir, faça tudo que você quiser fazer, mas sabendo que depois é inferno. Não, eu quero alcançar o céu, eu quero viver com Jesus, eu quero ir para a glória. Então saia do pecado. Peça a Deus força para Ele te alimentar espiritualmente para você vencer a carne e viver verdadeiramente para Jesus. Aí sim, você vai estar vivendo uma vida com Deus.
Tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. As pessoas estão se apegando ao trabalho, se apegando ao carro, se apegando à casa, se apegando a isso, aquilo. Quando eu e você morrer, vai ficar aqui, tudo isso. Para outras pessoas que talvez nem tenham o cuidado que você tem. Sabe esse carro que você comprou, que talvez você ache que é o melhor carro? Olha, eu tenho um carro mais bonito, o carro do ano. Pois é. Mas tu pode garantir que tu vai usufruir dele esse ano todo? Tu pode garantir que vai usufruir dele daqui a 2, 3, 10 anos para frente? Não. Porque se o Senhor te pedir tua vida hoje, outra pessoa vai pegar esse carro e talvez não vai cuidar dele como você cuidava. Na primeira oportunidade ele vai bater. Na primeira oportunidade ele vai arranhar o carro. Ou vai vender por uma mixaria. E não vai estar nem aí porque ele não gastou nada para conseguir aquilo. Então pare para refletir na sua alma. Que é o único bem que Deus se importa da sua vida. As outras coisas é só um acréscimo. A palavra do Senhor diz que quando nós andamos com Deus e fazemos a vontade do Senhor, a bênção de Deus nos persegue. Por isso ele diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas nos serão acrescentadas. E qual é a justiça de Deus, irmãos? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é uma das justiças de Deus na minha vida. Se cumpre os 2 mandamentos, a qual Deus falou, Jesus falou, cumpre todos os 10, quando ele diz, ama o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E o segundo maior, ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque se eu amo o meu próximo, não é que eu tenho que estar beijando ele, abraçando ele toda hora, não. Se eu amo ele, eu não vou desejar mal para ele, eu não vou falar mal dele, eu não vou mentir contra ele, eu não vou querer tomar o que ele tem, não vou invejar as coisas dele, porque eu não ia querer que fizessem isso comigo. Então aí eu estou cumprindo a justiça de Deus na minha vida. Eu estou cumprindo a justiça. E aí eu procuro melhorar como ser humano, como homem. E melhorando como homem, eu vou buscar a presença de Deus. Vou buscar a graça do Senhor Jesus na minha vida. Então, quando nós entendemos isso, irmão, é maravilhoso. Porque não vamos buscar aquilo que não agrada a Deus. Vamos procurar sempre agradar a Deus em tudo. E foi o que Abraão fez. Abraão não negou seu filho e fez tudo o que Deus mandou fazer. E olha o que Deus vai fazer na vida desse homem que creu na palavra de Deus fielmente. Disposto a dar a vida do seu único filho, o seu bem mais precioso, para mostrar o amor dele por Deus. No versos 10 ele diz, e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele, eis-me aqui. Então disse, não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada. Porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez, desde os céus, e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei grandissimamente, e multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Glória a Deus. Olha que maravilhoso isso. Todas as vezes em que Deus falou de semente, ele falou no singular e não plural. Falando da semente que viria, né? O descendente de Abraão, Jesus. Por isso, irmãos, também muitos não entendem e adoram a Maria. Irmãos, a adoração é somente a Deus, somente a Jesus.
Maria foi um instrumento extraordinário na mão de Deus. Uma mulher maravilhosa, sim, virtuosa, sim, foi. Que naquela época não tinha nenhuma outra mulher como ela. Mas ela também morreu. Ela também morreu. Muitos não creem, não querem acreditar. Mas eu creio no que a palavra diz, no que a Bíblia diz. Seja a Bíblia evangélica, seja a Bíblia católica, você vai ver que o único que foi ascensão aos céus, o único que subiu aos céus foi Jesus. Que quando ele, depois de ter vindo aos discípulos e ter aparecido ali, agora eu não lembro bem, mas se eu não me engano, há quase 500 testemunhas, ele vai e sobe aos céus. E os discípulos, vendo ele subir aos céus, lhes aparecem anjos e falam a eles: o que vocês estão olhando aí para cima? Pois esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir aos céus, voltará outra vez para buscar a sua igreja. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que Maria não era antes de Jesus. Jesus sempre foi antes de Maria. Mas para se cumprir a profecia lá em Isaías, que de uma virgem teria que nascer o Emanuel, que seria Deus conosco, Deus escolheu Maria. Poderia ter sido uma Isabel, poderia ter sido uma Madalena, poderia ter sido uma Marta, poderia ter sido qualquer uma outra que tivesse o caráter que Maria tinha naquela época. Mas a única a qual se encontrou nos padrões de Deus foi Maria. E Deus a escolheu. Então não posso dizer que ela é uma mulher comum, de maneira nenhuma. Ela foi uma mulher santa. Agora entendo o que é santa. A palavra diz que santo significa separado do pecado. É a pessoa que procura fazer as coisas para agradar a Deus. Mas Maria também dormiu. E a Bíblia diz que quando Jesus voltar, os mortos que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, seremos transformados em um corpo de glória. E nos encontraremos com o Senhor nos ares. E ali cada um receberá o seu galardão segundo as suas obras. Então Maria, de fato, vai receber da mão de Deus o seu galardão pela obra que ela realizou aqui na terra. Mas é uma coisa maravilhosa poder ter carregado o Filho de Deus, poder ter amamentado a ele, cuidado dele, mas sabendo que não era seu. Só foi seu para trazê-lo à terra. Até porque depois disso a Bíblia vai mostrar que Maria teve um relacionamento normal com José como marido e mulher. É para que você entenda, irmãos, que se eu quero alcançar algo, eu tenho que focar verdadeiramente em Deus. Abra a sua mente e o seu coração para Deus. Ele hoje te ouve. Ele só quer que você procure o seu lugar no seu quarto, uma intimidade com Ele e fale diretamente a Ele o que você está passando, o que você está sentindo. Não se apegue ao homem, não se apegue às coisas que vão ficar aqui. Aquele que é falho, não se apegue às imagens, não se apegue a Deus. O tempo está próximo. Religião não salva ninguém. Não é a religião evangélica, não é a religião católica, não é a muçulmana, não é a budista. Não é nenhuma religião que vai te salvar. Quem te salva é Jesus Cristo. A palavra diz, quando o Senhor diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho que nos leva até Deus. É o único que nos leva até Deus. Mas muitos vão dizer, não, pastor, todo caminho leva até Deus. Sim, todo caminho te leva até Deus. Como assim, pastor? Sim, porque o próprio Jesus disse que todos os joelhos se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor e Salvador. Como? Quando aqueles que não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador aqui na terra, não participaram da ceia do Senhor e não subiram no arrebatamento, quando vier o juízo, todos esses vão ter que ver e contemplar a grandeza e a glória do Senhor Jesus e confessar que Ele é Senhor e Salvador. Mas aí é diferente do que o caminho de salvação e o caminho do julgamento, do juízo. O caminho de salvação é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai alcançar a salvação que o Pai deu, senão por Jesus. Mas o juízo, todos aqueles que não o aceitaram como seu Senhor e Salvador, verão o juízo de Deus e confessarão que Jesus é o Senhor. Mas eu te aconselho que aceite Jesus hoje como seu Senhor e Salvador.
Coloque ele no centro da sua vida e você vai ver que as coisas vão melhorar para você. Vão melhorar na sua casa, vão melhorar na sua família. Coloque ele como centro da sua vida em tudo. Você vai fazer algo? Senhor Jesus, me ajuda nisso. Senhor Jesus, me dá força para isso. Senhor Jesus, se isso não está te agradando, fala comigo. E ele vai falar com você. Creia que ele vive e reina. Jesus não é uma fantasia, não é um fantoche, não é uma historinha para boi dormir. Não é um conto de fada, como muitos acreditam, os ateus. Não, Jesus é real. E ele vive e contempla a sua vida dia e noite. E tudo que ele mais quer é te abençoar. O mundo não. Veja como Jesus é humilde e maravilhoso. Ele quer te abençoar para ele ser glorificado. Para ele ser glorificado, ele tem que te abençoar. É o que ele quer, te abençoar. Te fazer uma pessoa cheia da presença dele, da alegria, do gozo e da vontade de viver. É Jesus, porque ele é vida, e vida com abundância. Porém, o mundo não. O mundo quer te derrotar para poder vencer. Você vê nas empresas. A pessoa acha que para ser grande tem que derrubar o menor. Para ser grande tem que derrubar o que está competindo com ela. Esse é o mundo. Não, nós não fazemos parte desse mundo. Nós fazemos parte dos eleitos de Deus. E os eleitos de Deus não contemplam a derrota dos outros, não. Eles querem que os outros vençam também. Então eu e você também não podemos desejar a morte do ímpio, porque Deus não deseja a morte do ímpio. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele antes quer que o pecador se arrependa e aceite a salvação. Então eu deixo essa palavra, irmãos, para você meditar. O vídeo foi longo sim, mas Deus precisava trazer essa mensagem. E bem-aventurados são esses que vão ouvir toda essa mensagem até o final e estar compartilhando. Que Deus vos abençoe e derrame bênçãos sem medida sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém.